Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Masterclass sobre a reforma tributária. Aqui, como alguém que já está há mais de 7 anos acompanhando todo o desenvolvimento da reforma, até mesmo antes dela ser colocada no Congresso, que foram as PECs 45 e 110 de 2019, eu sempre acompanhei as mudanças da legislação enquanto elas ainda tramitavam lá dentro do Congresso. Então, desse modo, quando saía a lei, eu já estava totalmente por dentro do assunto. E foi por isso, inclusive, que a gente foi até matéria da capa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falando sobre como pagar menos impostos. Isso mesmo, com vários cases de clientes nossos que tiveram seu planejamento tributário feito no tempo devido e assim a gente conseguiu mostrar esses cases na revista. E não é diferente com a reforma tributária. Eu tenho estado diariamente conversando com os autores desse projeto tão impactante para a sociedade e os principais atores, como vocês podem ver em inúmeros vídeos que eu tenho, lives aí na internet, com o deputado Luiz Carlos Rauli, que é um dos autores intelectuais dessa PEC 110 de 2019, Alexis Fontaine, né, que é ex-deputado e que trabalhou também na matéria quando ainda estava no Congresso, várias reuniões que a gente teve com Carlos Sintra, que é ex-secretário da Receita Federal, Bernardo Api, que é o secretário especial da reforma. Então tudo isso nos credenciou a estar hoje aqui desmistificando para você, sem alarmismo, sem política, o que de fato é essa reforma tributária. E a gente vai fazer isso aqui sem linguagem jurídica, sem contabilês, de um modo que você nunca viu, e eu tenho certeza que você vai realmente ter uma nova visão sobre a reforma. Então, vamos começar? Ah, sim! Então, primeiro deixa eu me apresentar, né? Quem afinal é Ronaldo Dias que está aqui falando com vocês? Vamos ver um pouquinho. Então aqui, são mais de 30 anos atuando em contabilidade, com holdings, com grupos econômicos, né? A gente vem acompanhando esse processo muito de perto e sou especialista na reforma tributária sobre o consumo. Essa reforma tributária, ela se trata de uma reforma que vem mudar o modo em que os impostos sobre o consumo são cobrados. Também sou fundador do Grupo Contadores S.A., que é uma rede que tem escritórios aí espalhados no Brasil inteiro. Sou professor de MBA também para contadores, falando sobre transformação digital na contabilidade, membro da Comissão Internacional de Contabilidade do CRC do Rio de Janeiro. Também nós somos fundadores do Think Tank, que fala sobre a melhoria do ambiente de negócio e por isso que a gente tem acompanhado todas as modificações que podem impactar o ambiente de negócio lá dentro do Congresso e a reforma tributária é uma delas. Também sou CEO da PetCont, uma contabilidade especializada no mercado pet, e da Brasil Price, que é especializada em empresas em crescimento, empresas que começam a crescer e tem que ter aí algum trabalho feito dentro da parte tributária para que elas possam crescer sem amarras e sem correr riscos desnecessários. Também sou escritor, nós temos 2 livros escritos, um que chama O Poder Oculto da Contabilidade para empreendedores, estudantes e até mesmo para colegas contadores, e o livro Empreendedorismo, o Poder da Ação, que é um livro em coautoria que tem vários tópicos sobre como que você pode empreender de modo muito mais eficaz, muito mais seguro, ok? Então vamos lá para a gente começar essa jornada dessa palestra sobre aqui a reforma tributária. A gente vai ver a importância da reforma tributária, quais são as premissas que a reforma tributária traz para que você possa entender de forma mais ampla isso aí. Outra coisa que a gente vai desfazer aqui hoje são várias fake news que têm rolado aí nas redes sociais, vários especialistas falando aí sem realmente conhecimento de causa, apenas naquilo que imagina, às vezes com uma visão um pouco deturpada por falta de entendimento, não é nem porque a pessoa está sendo mal ou tem qualquer outra finalidade, é porque realmente é um tema complexo que muita gente tem um pensamento que não se adequa à realidade da reforma. Nós vamos também ver o modelo do IVA brasileiro, né? Quando é que na prática, quando que tudo começa, como que funciona tudo isso. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, a reforma tributária ela não reinventa a roda e nem cria inovação em relação à forma de criar tributos de um modo teórico, vamos dizer assim. Esse IVA, vocês vão ver ao longo dessa palestra aqui, que ele já existe em vários países, né? Então, vamos lá. Eu gosto de colocar esse slide aqui, porque a gente tem saudade do 1/5. Não sei se você já ouviu falar no 1/5 dos infernos. O que é isso? 1/5 era o que a gente pagava na época de Portugal. Foi por causa desse 1/5 que aconteceu em Inconfidência Mineira, e aí o nosso Tiradentes
teve um fim trágico, porque nós pagávamos 20% de tributos. Mas como é que está hoje? Hoje está quase 2/5. Então nós já pagamos quase 2/5 dos infernos. O Brasil, vocês podem olhar nesse gráfico, ele só está perdendo para a Índia, nos países do G20. 34% de carga tributária para os brasileiros. Então você trabalha 5 meses só para pagar impostos. Então, e aqui é importante, nós já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. A reforma não veio para mudar isso e você vai ver com mais detalhes aqui. Então, uma coisa importante para você saber é isso aqui, ó. Quem ganha 2 salários mínimos, ele paga até 52% de impostos. Você sabia disso? Isso significa que quando alguém que ganha 2 salários mínimos vai no supermercado, por exemplo, o poder de compra dele, na verdade, é de 1 salário mínimo, porque metade disso é só imposto. Então, é muita coisa, é muito imposto. A gente tem uma carga tributária absurda e isso é desigual. Como você pode olhar nesse gráfico aqui, à medida em que a renda aumenta, essa carga tributária se diminui. Por quê? Porque a pessoa, quando tem muito mais dinheiro, ele não gasta tudo aquele dinheiro que ele tem com consumo ou com coisas que estão lotadas de imposto. Ele compra um iate, ele compra um avião, ele compra um carro. Isso aí tem uma carga tributária, mas não é tão grande se ele fosse consumir, né? Gastar com a sua subsistência ali diretamente, porque essa aí é onde está grande parte dos impostos. Então, quando a gente pensa no arcabouço tributário no Brasil, que a gente chama de manicômio tributário, como é que funciona? São 27 legislações de ICMS. Pode parecer pouco, 27, mas nós estamos falando de um decreto do ICMS com milhares de páginas. Depois desse decreto tem mais um monte de instruções normativas, um monte de legislações estaduais, e isso tudo diferente para cada estado. Dependendo do lugar que você vai vender, a lei é totalmente diferente, você tem que seguir a lei do estado que você está vendendo aquela mercadoria, para você que tem aí um comércio, um e-commerce, seja qual for a atividade. Além disso, são 5.600 leis municipais. Cada município tem a sua própria lei e deve ser respeitada em relação à matéria tributária. Além disso, tem milhares de leis federais na parte de previdência, trabalhista e tributária. Mas não para por aí. Nós ainda temos as agências reguladoras, que vão falar sobre um monte de coisa importante na parte tributária. E as suas instruções normativas, tanto tributárias quanto acessórias, de vários órgãos federais. Portarias e muito mais outras coisas, né? Foram mais de 466 mil leis desde a Constituição Federal de 88. Então, por que a gente tem que fazer reforma tributária? Muita gente fala, não, mas a gente não precisa, reforma tributária, poderia fazer só umas alterações, um puxadinho daqui, um puxadinho dali. Por causa desse tanto de puxadinho, é que nós temos esse manicômio tributário hoje em dia. Além do manicômio, nós temos várias informações que eu vou colocar para vocês aqui. Nós temos de inadimplência, ou seja, imposto que você paga quando consome, mas que o comerciante ou o prestador de serviço não repassa para o governo, mais de 300 bilhões de reais todos os anos de inadimplência. O imposto está no produto, está no serviço, você pagou, mas esse imposto não foi recolhido. Além disso, tem 1 trilhão e 800 bilhões de reais na informalidade. 5 trilhões de contencioso. O que é contencioso? Briga com quem paga o imposto e o fisco, estadual, municipal e federal. Então você tem que calcular o imposto, declarar esse imposto e pagar esse imposto. E muitas vezes o fisco fala que você calculou errado, ou que você declarou errado, ou você declarou fora do prazo, e por isso ele quer te cobrar muito mais multas e outras informações. Além disso, nós temos aqui 3 trilhões de reais só de dívida ativa. É dinheiro que não vai ser recuperado em função de muitas outras complexidades. De sonegação fiscal, são 600 bilhões de reais todo ano. É muita coisa. 500 bilhões de renúncias fiscais, e nós vamos trazer aqui na palestra algumas dessas renúncias para você ver o que é isso, o que são renúncias fiscais. E além disso, as empresas gastam por ano 70 bilhões de reais para poder pagar e declarar e apurar os seus impostos. Então é uma coisa surreal que a gente tem aqui no Brasil e lá fora. Eu já estive fora, já estive na Europa, visitando escritórios de contabilidade, visitando empresas, a gente vê que isso não é desse jeito. Nós estamos muito mal acostumados a essa loucura que a gente tem aqui no Brasil.
Como eu coloquei, essa viagem para a gente enxergar outras coisas lá fora, ela trouxe algumas coisas interessantes e que faz com que a gente realmente enxergue uma outra realidade. Uma das principais questões que eu vi lá fora, eu estive na França, na Inglaterra, na Alemanha e também na Suíça e Portugal, foi que nos escritórios de contabilidade de lá não existe o departamento fiscal. Então eu cheguei para o contador e falei, olha, como é que funciona aí as declarações que você tem que fazer todo mês? E ele fazia aquela cara assim de, não estou entendendo o que você está falando, porque lá não existe departamento fiscal. No Brasil, dentro de uma empresa de contabilidade ou dentro de um setor de uma contabilidade interna, pelo menos 60% a 70% ou até mais das pessoas que estão lá dentro ficam no departamento fiscal. E o que é que eles fazem? Apuram, calculam e declaram todos os impostos. Além disso, imagine você brigando com o governo. Será quem que leva melhor nessa briga? Uma pequena empresa ou uma pessoa física ou o governo com todo o seu aparato de advogados, de auditores? Sempre o contribuinte leva a pior. E com o absurdo que a gente tem, então, esse tanto de lei, é muito difícil. Tem até um meme que a Receita Federal pede para o cara calcular o imposto, mas eu não sei calcular. Fala, se vira para calcular, tá aí a lei. Mas e se eu errar? Se você errar, eu te cobro e te multo. E é assim que funciona no Brasil. Então, cedo ou tarde, tudo pode ser questionado, né? Até o passado é incerto. Nós tivemos decisões aí do STF que fizeram com que leis que já estavam interpretadas pelo Supremo Tribunal de Justiça e que as pessoas estavam seguindo aquelas interpretações do Supremo Tribunal, de repente caiu e elas tiveram que pagar de forma retroativa desde quando começou a discussão. Uma matéria que já estava pacificada no Supremo Tribunal de Justiça. Então, até o passado é incerto. Então, a gente tem esse contencioso aí que a gente falou, absurdo de valores que estão sendo discutidos na Justiça. Vou dar um exemplo para você, como é que funciona um dos principais tributos hoje, que chama-se PIS e COFINS. É um tributo que ele é pago para o governo federal, sobre o faturamento das empresas. Vamos dar uma olhada aqui. Para começar, são mais de 2.000 páginas de leis tratando sobre o PIS e COFINS. Só de índice são 60 páginas. O brasileiro não sabe quanto que ele paga de imposto. Quanto é que ele tem ali de imposto sobre cada produto. Outra coisa, dentro do PIS e COFINS tem regime monofásico, substituição tributária do PIS e COFINS, reduções de base de cálculo, formas diferenciadas de cobrança, então alíquota zero e muitas outras coisas num único tipo de tributo. Tem mais de 71.000 processos em discussão na Receita Federal e no CARF, que é o órgão responsável por fazer julgamentos aí de contribuintes quando está numa instância superior. É quase 20% de todos os processos que estão aí tributários no âmbito federal são sobre o PIS e COFINS. Outra coisa, essa é engraçada. Os insumos, você não tem crédito sobre tudo aquilo que você paga. Então, se uma indústria, por exemplo, ela tem água lá, essa água aqui, que ela dá para os funcionários. Se for funcionário da administração, ela não pode se creditar. Se for funcionário da indústria, ela pode se creditar. Se for água utilizada no processo industrial, ela tem crédito. Se for água utilizada pelos funcionários da administração, ela não tem crédito. E aí começam as brigas, que um cara entende que é uma coisa essencial, que o funcionário sem água, ele não pode ficar, então, por ser essencial, deveria ter crédito. E a Receita fala que não, só se essa água se incorporar no seu processo produtivo, aí você pode se creditar. Então, é uma coisa absurda, não dá para manter um negócio desse. Continuando, no STJ, o PIS e COFINS são mais de 25% dos processos na Procuradoria da Fazenda Nacional e no STF. Então você imagina quantas demandas tem no STF, 1/4 delas é só sobre o PIS e COFINS. E nós ainda temos IPI, ICMS, ISS-QN, DIFAL e muitas outras coisas que o pessoal foi inventando aí ao longo do tempo. Isso aqui foi uma pesquisa feita pela o SEBRAE, em conjunto com mais uma instituição de São Paulo, que apurou que 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. É isso aí. Vocês viram o quanto que a nossa carga tributária é alta. E quase 100% das empresas pagam mais impostos do que deveria. Mas por quê? Por causa desse manicômio tributário.
por causa dessa quantidade absurda de leis, interpretações e formas diferentes de se apurar, calcular e declarar esses tributos. Então, a recuperação tributária virou um negócio milionário no Brasil. Porque vem as empresas de recuperação e falam, ó, como é que estão os seus impostos aí? Olha, eu vou fazer uma análise aqui, vou ver se você pagou imposto a mais, eu consigo recuperar para você. E aí é 20%, 30% daquele valor você paga lá para aquela empresa de recuperação, porque a coisa é tão complexa que você não conseguiu pagar o imposto por não entender, não cadastrar adequadamente ali o produto para que o seu contador desse conta de calcular aqueles tributos de forma correta. Então, é muito complexo. Então, o negócio da China é um negócio milionário. Então, aqui, ó, por que elas pagam? Foi a pesquisa do Sebrae do IBGE, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo. Então, pessoal, isso que a gente vê, risco, multa, atraso, tudo isso é esse manicômio tributário que nós temos. Será que não temos que reformar isso aí? Será que a gente não tem que fazer nada? Realmente, a reforma tributária, ela tem muito mais dor de cabeça do que benefícios? Vamos olhar. Toda essa sopa de letrinha que vocês estão vendo aí são as chamadas obrigações acessórias, que hoje são eletrônicas. Isso do fisco estadual, municipal e federal. Cada sigla dessa aí é uma obrigação, tem um prazo e uma multa diferente. E a sua empresa, o seu contador, tem que controlar tudo isso aí todo mês, senão você leva multa que pode chegar e ultrapassar 2% do faturamento de uma empresa. É muita coisa. Tem empresa que o lucro dela não chega a 3%. Então, realmente é um manicômio que não tem nenhum lugar do mundo, tem toda essa loucura que nós temos aqui no Brasil. Com isso, os coitados dos contadores, contador da sua empresa ou você, colega contabilista, fica aprisionado pelo fisco. São tantas obrigações para se preocupar e um risco tão alto que você fica com a sua energia mais de 80% ligado nisso aí. E a contabilidade mesmo, para ajudar o empresário, para analisar a empresa, para ver como é que está, fica fora do contexto. E ele vai ter que ter um trabalho sobre-humano para conseguir dar uma atenção para você. Além disso, tem os incentivos e os benefícios fiscais. E aqui é onde está um grande problema do nosso sistema atual. Os benefícios, eles são para os produtos e não para as pessoas. Então, ao invés da gente dar o benefício fiscal para uma pessoa que ela é carente, que ela está lá no Bolsa Família, a gente acaba dando benefício fiscal para todo mundo. E a gente vai ver isso aqui na prática. Por exemplo, a cesta básica. Quando você compra no supermercado itens da cesta básica, você paga uma alíquota de ICMS de apenas 7%. Mas isso independe se você ganha 1 salário, 2 salários, meio salário, se você está desempregado ou se você ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Então, será que isso é justo? Será que isso é correto? Será que isso deve permanecer desse jeito? Vou dar mais um exemplo para você. Livro. Os livros hoje são imunes de ICMS, de PIS e COFINS, vários impostos aí que são isentos. Mas aí eu te pergunto, o pobre que precisa saber se ele come ou se ele lê, o que você acha que ele vai fazer? Vai comer ou vai ler? Eu acho que ele vai comer. Só que o rico que tem dinheiro vai comprar um livro mais barato. No final das contas, esses impostos aqui, essa renúncia fiscal desses impostos, não vai fazer a menor diferença lá onde, de fato, ele precisaria fazer. Outra coisa, o programa PCD, que tem vários estados, você pode comprar um carro mais barato, com redução de impostos estaduais e federais, porque você tem algum problema de locomoção. Quem é que vai conseguir esse benefício? Quem tem o dinheiro para comprar um carro. Se o cara não tem dinheiro para comprar um carro, ele não vai ter benefício. Então, será que esse benefício é justo? Então, vários estados aí estão revendo isso aí. E qual a solução, gente, para tudo isso aí? O que você acha que é a solução para todo esse problema? Será que a gente deve manter isso aí do jeitinho que está? Ou nós deveríamos realmente reformar esse processo todo? É muito importante ter a consciência dessa reforma. Então, essa primeira parte aqui da nossa Masterclass, eu deixei para mostrar a consciência, para você ter noção do que a gente está falando e da importância que é essa reforma tributária. Porque a população tem um dos sistemas tributários mais complexos e mais injustos. E você já conseguiu ver pelo pouco que a gente falou até agora. Mas vamos continuar. Olha o que aconteceu aí na Colômbia, quando for passar a reforma tributária. Foi um caos total. E no Brasil a gente está vendo isso acontecer nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos aí, vários
empresas e pessoas morrendo de preocupação, essa reforma tributária veio para ferrar com a gente, vai aumentar os meus impostos, o meu setor vai ser prejudicado, está todo mundo atônito com isso. Mas é falta de informação. Vamos lá. As expectativas em relação a essa reforma tributária do Brasil. Foi uma pesquisa feita aí pela Deloitte nas grandes empresas. 61% dos grandes executivos veem como uma reforma que vem para simplificar os impostos. 49% para eliminar a redundância das obrigações. Porque aquele monte de sopa de letrinha que você viu, o fisco do estado pede uma coisa, o fisco do município pede a mesma coisa e o fisco federal pede a mesma coisa. Então você tem que fazer 3 declarações para pessoas diferentes com a mesma informação. Não tem lógica isso. A reforma tributária vem para poder melhorar esse processo. A redução dessas obrigações acessórias, maior segurança jurídica, porque, gente, com esse tanto de milhares de leis, é difícil do cara acertar. Ele, por mais que ele seja um ninja tributário, ele vai errar alguma coisa, porque é humanamente impossível você dar conta de tantas regras com esse tanto de informação. E aí tem mais informação, racionalização de processo, menor frequência da alteração de norma, porque município, estado e união alterando norma todo dia, a gente a cada minuto tem uma alteração. Quem é que consegue acompanhar tudo isso? Então você acaba trazendo uma norma antiga achando que está certo. E aí quando o fiscal vem, multa em cima da sua empresa, multa em cima daquela atividade que você está colocando. Vamos olhar aqui então como é que funciona ao redor do mundo os tributos. Onde eles estão concentrados? Você tem aqui, onde está Other, que é outros aqui, são impostos sobre outras questões. Impostos sobre bens e serviços é esse que está no meio. E o imposto sobre o valor agregado sobre o consumo é a maioria, que é essa linha verde que você está vendo aí. Então, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, os impostos sobre o consumo, eles estão, em sua maioria, compondo ali o total dos impostos. No Brasil, 75% de tudo que é arrecadado é cobrado sobre o consumo das famílias brasileiras. Outra coisa, a alíquota nos países da OCDE, desse imposto sobre o valor agregado, está na média ali em 19% a 20%. Toda vez que a gente fala em reforma tributária, direto tem embates aí com contadores ou com outros profissionais. Eles, Ronaldo, mas qual é a alíquota, Ronaldo? Eu quero saber a alíquota, qual vai ser a alíquota? Gente, a gente tem que ter calma. A reforma tributária, como eu vou mostrar para vocês aqui, tem um período de transição para entrar em vigor. E a alíquota vai ser a alíquota necessária para manter a arrecadação do mesmo tamanho, nem mais, nem menos. Mas a gente pode ter uma base pelos países da OCDE que está em torno de 20%. Você lembra que eu falei para você mais cedo ali, no início da nossa palestra aqui, que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então não dá para esperar que o nosso imposto novo aí, o IBS e a CBS, que eu vou falar para vocês, vá ser menor. Se eu já tenho uma das maiores cargas tributárias do mundo, eu não posso ter um imposto sobre consumo pequeno. É natural e normal que esse imposto seja maior. Mas aí vamos supor, fala-se em 27,5% de imposto sobre o consumo. Vamos fazer uma conta. Você tem imposto sobre serviço, em média 3%. IPI, em média 10%. PIS e COFINS, vamos colocar a alíquota menor, que é 3,65%. Nós já estamos falando aí de 16%. O ICMS pode ir até 22%, dependendo do estado. Somando isso aqui, nós já temos quase 40% de alíquota. Então a alíquota já é alta e esses impostos todos vão sumir e transformar em apenas um, dividido numa parte federal e outra parte estadual. Então, saindo de uma base de mais de 40%, é impossível você ter um IVA que seja menos de 27,5%. E quanto mais benefícios fiscais forem concedidos aí no Congresso, mais essa alíquota vai ser maior para toda a população. Mas vamos falar agora de uma coisa importante. Quais são as premissas da reforma tributária? A reforma tributária nasce com uma finalidade. Quais são as premissas que garantem essas finalidades? Vamos lá. A primeira é a simplificação. Então, reforma tributária, o primeiro mito, não veio para baixar imposto. Então, você já coloca isso na sua cabeça. A reforma tributária não tem o fim de baixar imposto, e sim de simplificar. Qual outra premissa? Para simplificar, eu preciso unir impostos. Então, 5 impostos se transformam em apenas um, dividido uma parte para a União e outra parte para estados e municípios.
Outra coisa, automação da cobrança. Para ser simples, eu preciso ter uma forma ágil, fácil e automática de cobrança, e eu vou mostrar para você aqui na prática, como ninguém te mostrou, como que isso vai funcionar. Outra coisa, não aumento da carga tributária, que a gente chama de neutralidade da carga tributária. Então, a reforma não foi feita para aumentar imposto, mas também não foi feita para baixar. É para manter a mesma arrecadação para todos os estados. Você acha que algum estado ia mandar lá o seu deputado federal votar para essa reforma se fosse para reduzir os seus impostos? Ou senadores para os seus estados para reduzir impostos? Ninguém, porque o governo gasta muito e gasta mal e ele precisa garantir aquele gasto mínimo. Outra coisa, e isso é outra fake news que a gente vai acabar aqui, a reforma tributária não vai interferir no pacto federativo. E eu vou mostrar isso na prática. O Estado, o município não vai perder o poder sobre a sua arrecadação. O dinheiro não vai para o governo federal dizer quanto é que vai mandar para cada um. E vocês vão ver isso por quê. Como seria, então, o novo modelo, por exemplo, do PIS e COFINS? Ele vai reduzir, para você ter uma ideia, quando a gente emite uma nota fiscal eletrônica, ela tem 52 campos de informação dentro daquela nota fiscal, para cada item. Esses 52 campos vão se transformar em apenas 9. Além disso, 70% daquela sopa de letrinha de obrigações acessórias, elas vão deixar de existir, porque não vai mais precisar disso. Outra coisa, vários regimes diferenciados e desonerações sobre os tributos do PIS e COFINS vão acabar. Hoje, cerveja tem uma forma de trabalhar, água tem outra, produtos hortifruti tem outra, produtos de limpeza tem outro, produtos de higiene pessoal tem outra, isso tudo acaba, não vai existir mais. A CBS também vai acabar sobre uma das maiores fontes de briga que existem entre contribuinte e Receita Federal. Afinal, essa água da administração, eu posso deduzir ou não no meu PIS e COFINS? A água da indústria é insumo ou não é? Esse tipo de briga vai acabar. Eu até gosto de usar um exemplo. O papel higiênico do escritório vai gerar crédito ou não de PIS e COFINS? É surreal, mas é isso que acontece hoje. Não vai haver incidência sobre os serviços prestados para o SUS. Além disso, as empresas da área da saúde foram aprovados redução na base desse imposto ou até zerar o imposto sobre serviços de saúde ou reduzir. Isso ainda está em discussão no Congresso, mas a tendência é que para o setor de saúde, de educação, de transportes e outros, haja realmente uma redução desse tributo. O recolhimento da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços destinada à União, vai ser feito de forma automática e eletrônica. Então, como é que será? A gente vai ter no Brasil o que a gente tem no Canadá, que é chamado IVA dual. Por que é dual? Porque serão duas partes, o mesmo imposto dividido no meio, uma parte para o governo federal, outra parte para estados e municípios. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele vai ser substituído por um imposto seletivo. Esse imposto vai ser cobrado sobre bebidas, sobre cigarro, sobre produtos que agridem o meio ambiente ou sobre produtos que podem prejudicar a saúde. Essa é uma pauta que gera muita polêmica. Por exemplo, o vinho. O vinho é bom para o coração, mas o vinho é bebida alcoólica. Bebida alcoólica pode prejudicar o cidadão. E aí, vai tributar ou não vai tributar o vinho? Então, vocês veem que o negócio é complicado. A CBS vai substituir dois impostos, que é o PIS e o COFINS. E aí vem o IBS, que vai substituir o ICMS, que é cobrado dos governos estaduais, e o ISSQN, que é cobrado sobre serviços para os municípios. Dentro da reforma tributária é necessária uma mudança de mentalidade. Então, há uma mudança pragmática aí dentro. Hoje, os impostos, eles acompanham a circulação da mercadoria. Os impostos sobre o consumo, que é o que se trata aqui realmente, na sua grande parte, a reforma tributária. Então, eu comprei a mercadoria, quando eu vender aquela mercadoria, passar para você que está comprando, aí o imposto é calculado, é declarado e depois, posteriormente, eu pago esse imposto. Com a reforma tributária, não. O imposto não vai mais acompanhar a mercadoria, ele vai ser pago ao longo do processo de pagamento dessa mercadoria e não da circulação. Eu comprei a mercadoria, quando eu pagar a mercadoria, aí sim o governo recebe o imposto, junto com você que
que recebe pela mercadoria que foi vendida e que foi pago pelo consumidor. Outra coisa muito importante, quando você compra qualquer produto, comprei esse passador aqui de slide, aqui dentro daquele valor, vamos supor que isso aqui seja R$100, dentro desses R$100 estão embutidos todos os impostos do consumo. Com a reforma tributária, eu vou pagar, um exemplo aqui, R$80 nesse passador. Você vai ver lá na prateleira quanto é o passador, R$80. Na hora de pagar no caixa, você vai pagar lá, por exemplo, R$20 de impostos. Mas você vai saber que isso aqui só custa 80. 20 são impostos e esse imposto vai direto para o governo, nem vai lá para o caixa do empresário. Uma outra coisa, haverá uma alíquota única em todo o país. A PEC 45, ela dá ali um range de alíquota para os estados. Então, se você quiser, estado, cobrar uma alíquota um pouco menor, você pode cobrar um pouco menor daquilo ali. Mas o teto máximo vai ser para todos os estados e também para a União. Outro ganho, que esse aqui é um dos maiores ganhos. Vocês viram naquele slide que eu coloquei para vocês ali, que nós tínhamos 27 legislações estaduais, 5.600 legislações municipais, mais de 2.000 páginas de legislação só do PIS e COFINS federal. Com a reforma tributária, nós vamos ter uma única lei para todos os estados, para a União e para os estados. Desculpa, para todos os estados, para a União e para os municípios. Então, em vez de 5.600 leis, para cada município uma lei, uma única lei para todos os municípios do Brasil. Gente, isso faz uma diferença tremenda dentro da administração de uma empresa. Outra coisa importante, o crédito que as empresas vão receber, ele vai ser financeiro, em dinheiro. O cara vai receber um PIX do governo, do imposto que ele pagou. Todas as empresas, quando pagarem os seus impostos, eu vou mostrar isso na prática para você, esse imposto sobe para a nuvem, quando ela vender e receber aquele valor da sua venda, aquele imposto que ela pagou quando comprou os insumos vai ser liberado para ela em dinheiro na conta corrente. A questão da informalidade. Hoje você apura o imposto, calcula o imposto, declara o imposto e depois paga. E dentro desse processo, muita gente não apura, muita gente não declara e muita gente não recolhe. Com isso, você tem um alto nível de sonegação, de informalidade e de dinheiro que não entra para o governo. Com a reforma tributária, existe um modelo chamado Abu Dhabi, que é o modelo criado pelo Dr. Miguel Abu Dhabi, que foi dono da DataSul e tem várias empresas aí, Nelcode e outras empresas de tecnologia. Então, ele desenvolveu uma metodologia eletrônica de cobrança desse imposto. E esse imposto é pago e recolhido automaticamente, sem precisar mandar nada para o escritório de contabilidade. Então, com isso, nós temos muito mais eficiência. Ao invés do fisco receber os seus impostos uma vez por mês, ele vai receber todo dia, a cada PIX, a cada duplicata paga, a cada movimentação no cartão de crédito. Outra coisa que poderia acontecer aí com tudo isso é você ter essa questão hoje igual tem MEI, né? O MEI, ele tem muita gente disfarçado de MEI que fatura um valor absurdo. Então, um MEI, dentro desse processo da reforma tributária, não tem como ele sonegar impostos, porque o imposto vai ser pago aí diretamente. E é muito fácil de fazer esse cruzamento. E como é que vai ser, então, a transição? Vamos agora passar para o processo de transição da reforma tributária. Você sabe hoje quantas pessoas trabalham dentro do ambiente que faz o recolhimento do Simples Nacional para os estados e municípios? Chuta aí, eu vou deixar você pensar um segundinho. Quantas pessoas você acha que hoje administram o recolhimento do Simples Nacional? Simples Nacional é um imposto que a empresa paga para o governo numa única guia, porém lá dentro são 6 impostos diferentes que tem que ser recolhido para cada lugar respectivo. E isso já é feito hoje no Brasil através da guia do DAS, e existe um comitê do Simples Nacional que faz essa administração. Então, enquanto você pensou, eu vou te falar, são menos de 20 pessoas. Então, para você administrar mais de 2 milhões de empresas recolhendo imposto todo mês, são menos de 16 pessoas. Desculpa, menos de 20 pessoas dentro desse comitê. E é esse mesmo comitê que vai ser criado para gerar o IBS e a CBS. Então, por meio de um split, quando pagar aquele valor, ele já vai fazer o split automaticamente para uma conta corrente para cada município, para cada estado, para a União e para a Previdência, de forma eletrônica.
Então não tem esse negócio dessa fake news de falar, não, agora o governo federal vai receber o dinheiro se ele não for com a cara do prefeito, se ele não for com a cara do governador, ele não vai mandar o dinheiro porque ele vai ficar com tudo ali fazendo como massa de manobra, vai ter que ir com Pires em Brasília receber. Gente, não existe isso. É um comitê técnico, gerido por técnicos e com um programa, um algoritmo já definido de acordo com a lei, quais são os percentuais de cada ente federado. E quando é que esses novos impostos vão valer? Vamos ver agora. O imposto seletivo, ele vai ser criado logo depois que as leis de regulamentação da reforma tributária forem aprovadas e ele vai substituir ali o IPI. A CBS, ela vai entrar em 2026 com um percentual de 1%, né? CBS e IBS serão 1%. A CBS com 0,99% e ela vai ser totalmente implementada até 2027. Então é a que vai ser primeiro, que é federal. A CBS é a contribuição sobre bens e serviços destinada ao governo federal. Ela vai ser uma alíquota de teste 0,99 para poder calibrar qual vai ser o percentual necessário para equilibrar o mesmo valor que já é recolhido hoje do PIS e COFINS. Em seguida vem o IBS. O que é o IBS? É o Imposto sobre Bens e Serviços que vai ser feito para o governo estadual e municipal. Ele começa com 0,1 dentro da CBS para poder também calibrar, e aí depois, em 2029, é que ele começa um período de transição, que ele vai aumentando a alíquota desse IBS e vai reduzindo as alíquotas do ICMS e do ISS-QN. E até 2033, aí são extintos aí o ICMS e o IBS. Em 2027, são extintos PIS e COFINS e a sua alíquota é totalmente zerada. E dentro de 2033, são zerados, totalmente extintos, o ICMS e o ISS-QN. O que eu defendo nessa transição? Então, eu tenho algumas ideias que eu tenho buscado conversar com as pessoas que estão lá à frente em Brasília, que são os autores intelectuais dessa reforma tributária, e que eu acho que são muito importantes colocar isso dentro desse texto, seja por meio da PEC, né, dessa reforma dentro da Constituição, seja depois nas leis complementares. Uma das coisas, né? Você viu que eu falei que a reforma só vai estar concluída em 2032. Por que isso? 2033 começa a valer na sua completude. Porque os benefícios fiscais concedidos a grandes empresas, atacadistas, indústrias, eles estão prorrogados até 2032. Só que se a gente olhar, essas empresas que têm benefícios são mínimas em relação aos milhões de empresas que a gente tem. Então eu defendo que seja feita uma conta matemática onde nós consigamos já implantar o IBS e a CBS bem antes e essas empresas ficam de fora. Isso com tecnologia, com cálculos, com quantidade de informação que a gente tem é possível. E com isso a gente reduz o tempo de ficar lidando com dois regimes e realmente entrega para a sociedade essa facilidade maior aí de pagar esses impostos. E nós poderíamos fazer isso aí em 2 anos, 3 anos, fazer esse processo todo de transição. A transição entre os fiscos, porque vai mudar uma questão. Hoje nós pagamos imposto na origem. ICMS é pago quando a empresa vendeu, ela pagou. E com a reforma tributária vai ser pago lá no destino. Então eu paguei lá no município em que eu consumi aquele produto e aquele serviço. Isso vai causar uma disfunção muito grande, porque está todo mundo acostumado com o imposto sobre a base de origem. Mas os fiscos têm 50 anos aí para poder fazer todo esse processo de transição. Mas libera logo as empresas de trabalhar com isso aí. Outra coisa que eu defendo, o INSS, que é o imposto sobre a folha de pagamento, que faça esse imposto ser cobrado sobre o faturamento, assim como na maioria das empresas do Simples Nacional. Isso gerou um aumento absurdo de formalidade de trabalho. Antes, muitas empresas deixavam de registrar o funcionário com medo de pagar quase 30% de INSS sobre a folha de pagamento. Então, se nós pegarmos um percentual pequeno do INSS e jogar em cima do faturamento, a gente desonera a folha, a gente favorece a geração de empregos, porque eles vão pagar muito menos imposto sobre a folha e vão continuar pagando sobre o faturamento uma alíquota pequena. Eu defendo que seja colocado dentro da CBS um percentual para cobrir o INSS. Outra coisa, acabar esses sublimites que existem no Simples. Para você que não sabe o que é um sublimite,
O limite do Simples Nacional é 4.800.000 para a sua empresa permanecer no Simples. Porém, muitos estados estabeleceram um piso mais puxado, só 3.600.000. Então, você chegou em 3.600.000, você já sai do Simples Nacional em âmbito estadual e municipal. Eu defendo que acabe com esses sublimites, deixe lá 4.800.000 e até aumente esses 4.800.000. Mas aí, Ronaldo, na teoria é fácil, né? Você falando aí, blá, blá, blá. Eu quero ver mostrar na prática. Vou mostrar para você agora. Então, hoje, quando uma indústria compra um insumo no valor de R$ 79,00, ela paga 12% de ICMS e mais, colocando aqui simplificado, 9% de PIS e COFINS. Então, no total, R$ 100,00. Isso está dentro do preço aqui, R$ 100,00 do produto. E essa empresa que comprou, ela tem crédito de 12% de ICMS e 9% de PIS e COFINS. Mas esse crédito não é financeiro, é um crédito que a gente chama de escritural. Quando a indústria vende para o varejista, ela embutiu lá todos os seus insumos, mão de obra e tal, e esse produto seria 237. Só que ela paga 12% de ICMS e mais os 9% de PIS e COFINS. No total, R$ 300,00 é o valor que ela cobra da empresa de varejo. Quando a empresa de varejo compra, ela se credita também, não em dinheiro, mas escritural, de 12% de ICMS e de 9% aí de PIS e COFINS. Beleza, vamos continuar a cadeia. O varejista coloca a sua margem de lucro, coloca os custos, coloca mais de 19% de ICMS, mais 9% de PIS e COFINS, vai vender lá uma camisa de marca, né, por R$ 500,00. E o consumidor vai lá e paga esses R$ 500,00. E nas empresas, como é que funciona? Aí elas vão gerar guias. Ela vai pegar essa empresa aqui, a indústria. Essa indústria pagou R$ 12,00 de ICMS, que está aqui, pagou R$ 9,00 de PIS e COFINS, que está aqui. Isso é crédito. Quando ela vendeu, ela paga 36 aqui e mais 27. Então, o escritório de contabilidade que trabalha para você vai fazer essa apuração. 36 menos 12 gera uma guia. 27 menos 9 gera outra guia. Uma guia para o estado e outra guia para o município. O varejo do mesmo jeito. Ele pega como crédito o que ele pagou na nota fiscal que a indústria emitiu para ele, que está aqui esses créditos, e o débito sobre a nota fiscal que ele próprio emitiu aqui para esse consumidor que comprou essa camiseta aqui. Então, com isso, ele tem lá os valores. O que vai acontecer com a reforma? Primeira coisa, não vai existir essas guias. Então, o seu escritório de contabilidade ou você contador não vai mais calcular PIS e COFINS, muito menos ICMS, sobre essa operação. Mas como assim, Ronaldo? Você não vai... Quem é que vai fazer as guias? Vou te mostrar agora. Como eu coloquei para você, vai ter um sistema eletrônico de cobrança com um comitê gestor que vai fazer a administração de toda essa cobrança, dentro desse imposto sobre o valor agregado, que é o IVA. Vamos lá, mostrar para vocês de novo. Lembra que a empresa cobrou R$ 79,00, está aqui os R$ 79,00. Vamos supor que o IVA seja uma alíquota de 20%. Eu fiz um percentual redondo para facilitar o cálculo. Então, 79 mais 20%, 15. E olha aqui que você vai começar a ver a diferença. Ó, aqui tinha custado 100. Aqui já está custando 94. Então, já começa por aqui os ganhos de eficiência. Por quê? Porque aqui o imposto é cobrado dentro do preço. Aqui o imposto é cobrado fora do preço. Quando a indústria comprar, ela vai ver quanto é que custa o seu produto, 79. O 20 é imposto, não vai discutir porque é igual para todo mundo. Então não tem o que discutir. E aí o que acontece? Essa indústria comprou isso aqui, pagou 15,80 de imposto. Esse imposto vai para a nuvem, fica lá congelado. Quando essa indústria pegou o produto, agregou os valores, lembra que é o mesmo valor aqui, ó, 237, 237, e colocou os mesmos 20% do IVA, o total 284. Olha só que já começou a reduzir os preços aqui, ó, porque o imposto, mais uma vez, é calculado fora dos preços. Então eu defini o meu preço, eu vou te cobrar o meu preço. Você vai pagar imposto, assim como todo mundo, numa alíquota que é conhecida por todo mundo. Então, ela pegou e vendeu por isso aqui. Quando o varejo pagou essa compra que ele fez aqui, automaticamente esse imposto vai de novo para a nuvem.
E esse imposto que ele pagou aqui, quando comprou, né, aqui a indústria, né, quando ela comprou esse produto aqui, pagou R$15, ficou na nuvem. Quando ela vendeu esse produto aqui para essa empresa e essa empresa pagou esses R$47 aqui que está na nota, ó, automaticamente é liberado os R$15 para essa indústria. E você vai ver isso acontecer aqui de novo quando o varejo vender para o consumidor final. Então o varejista foi lá, agregou mão de obra, agregou sua margem de lucro, vai vender essa camisa aqui por 360. Na etiqueta da camisa vai estar lá, 360. Separadinho. E ela vai cobrar os mesmos 20%, que é o IVA, somando 432. Olha aqui, ó, de 500 já caiu para 432 o produto. E quando o consumidor pagar essa mercadoria que ele comprou, os R$47 que essa empresa pagou, ele é liberado, né? Ele é liberado aqui, automaticamente, da nuvem para essa empresa. E ela recebe aqui em dinheiro, no Pix, esses R$47, ok? E o consumidor final pagou 72, que é 20% sobre o produto final. E aí o que acontece? Vai ter um mecanismo, assim como tem a nota fiscal paulista, nota fiscal paranaense e alguns outros estados e municípios, um cashback sobre o valor comprado para o consumidor de baixa renda ou para aquele consumidor que tem realmente alguma coisa de benefício fiscal. Aí o benefício fiscal é para a pessoa, não é sobre o produto. É para a pessoa. Com isso a gente elimina aqueles problemas que a gente viu lá de gente que tem dinheiro que compra produtos com percentuais de impostos menores. Outra coisa que vai ter são sorteios. Sorteios, imagine um sorteio federal de milhões de reais para quem pedir a nota fiscal. O que você acha que vai acontecer? Alguém vai querer deixar de pedir a nota fiscal? Todo mundo vai pedir a nota fiscal. E pedindo a nota fiscal, os impostos já estão calculados e quando houver o pagamento, o dinheiro já vai direto para o governo. E essa é outra mudança, sim, substancial. O dinheiro desses impostos aqui não vai mais se misturar ao caixa da empresa. Então, quando muita gente fala assim, o meu setor vai ser prejudicado porque eu sou prestador de serviço, os meus impostos vão aumentar, não. Você tem o teu preço do serviço que todo mundo vai conhecer. Aquele imposto é o imposto sobre consumo do serviço. Quem vai pagar é o consumidor final. O consumidor final vai pagar mais caro. Tá certo. Um serviço ele pode até pagar mais caro. Mas o consumidor final não vive só de comprar serviço. Ele vai no dentista, não vai todo mês no dentista. Ele não vai contratar um advogado todo mês. Então, quando ele gastar com alguns tipos de serviço, ele vai pagar o imposto sobre o serviço. Mas o custo, a carga tributária sobre o consumo, quem paga sou eu e é você, no momento em que você consome. E você consome mais de 100 mil itens entre produtos e serviços. Então, a carga tributária não é medida na empresa, ela é medida em você, em mim, que estou comprando produtos, estou consumindo serviços. E esse é um dos grandes problemas que acontece quando as pessoas começam a comparar um imposto com o outro. Porque estão usando a premissa errada do imposto dentro do preço. O imposto está fora do preço e de forma transparente. O que vai acontecer é que você vai ficar morrendo de raiva, que você vai lá olhar o carrinho, vai enchendo o seu carrinho no supermercado, olhando esse preço aqui. Quando chegar lá na hora de pagar, você vai pagar 20%, 27%, 30% a mais de imposto. E com isso você tem a certeza de quanto que você está pagando de imposto naquele produto, que hoje é impossível. E olha só para você ver, aqui como é que funciona. Então, o imposto, todas as empresas que tiverem antes do consumidor, elas vão receber exatamente o valor que ela pagou de imposto. Quando essa empresa comprou insumo e pagou R$20 aqui de imposto, no dia que ela vender o seu produto para essa aqui do varejo, e que essa empresa do varejo pagar R$40 de imposto, já libera os R$20 que essa empresa anterior pagou. Quando o varejo vender esse produto cobrando R$80 de imposto aqui, que não vai para o caixa dele, vai direto para o governo no sistema de cobrança eletrônica. Quando ele pagar esses 80 aqui, ele não, o próprio consumidor pagar os 80, libera para o varejista os 40 que ele pagou anteriormente, aqui nessa operação. Então, as empresas elas vão anulando os impostos até chegar no consumidor final, que é quem de fato paga imposto. Hoje, é você que paga o imposto, mas não está transparente, você não tem a menor noção de quanto que você pagou de imposto no sabonete.
porque a cadeia de produção do sabonete vem produtos químicos, vem embalagem, vem um monte de coisa e cada etapa dessa tem imposto embutido ali. E aí é onde entra uma coisa muito importante. É necessário todo um planejamento para saber, você que tem uma pequena empresa, ou uma grande empresa, uma média empresa, como que você vai calcular os seus custos. Porque vai mudar a tributação, essa dinâmica toda. E aí, quanto que é o teu preço de custo sem impostos? Você vai ter que calcular isso. E aí entra um papel muito importante de especialistas para poder te ajudar a verificar a situação da tua empresa, a realidade em que você vive, para poder fazer aí realmente uma análise minuciosa de cada produto para ver qual é o valor que você vai pagar. Porque vai sumir o IPI, vai sumir o PIS, vai sumir a COFINS, vai sumir o ICMS. E vai surgir a IBS e a CBS. Então, esses impostos que existiam até então, têm que sair da composição de preço. Para você ter uma noção, na demonstração de resultado da empresa, não vai mais existir PIS, COFINS, ICMS, nada desses impostos ali no meio daquela composição de preço. Mas, Ronaldo, o Brasil é um país, assim, surreal, né? Aqui no Brasil tudo é muito difícil. Aqui vai ser muito difícil esse negócio ir para frente. Mas olha, a Índia, que é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, milhares de línguas, milhares de religiões, ela conseguiu fazer. E aqui o nosso vizinho Chile também fez a reforma tributária. E a Índia, ela chamou de GST, Goods and Services Taxes, Imposto sobre Taxas e sobre Bens e Serviços. Eles fizeram isso em 2017 e já estão colhendo os frutos e foi, assim, uma revolução dentro do governo da Índia e para a população da Índia. E como é que está esse IVA no mundo? Vamos dar uma volta ao mundo aqui. O Canadá implantou isso em 91. Então não é nada novo, não é um reinventar a roda. A Austrália implantou o IVA em 1999. A Índia, como eu coloquei para vocês, em 2017. E o Brasil não adotou ainda esse modelo, mas agora, com a reforma tributária, finalmente ele está começando a colocar. E é importante uma coisa, para ser um IVA, um tributo precisa de 3 características principais. Primeiro, ele tem que ser não cumulativo. O que significa não cumulativo? Se eu, empresário, paguei um imposto quando eu comprei a mercadoria, quando eu vender o meu produto, aquele imposto que eu paguei eu tenho que recuperar de volta. Isso chama-se não cumulatividade do imposto. Senão eu pago o imposto, aí o outro paga de novo, o outro paga de novo, o outro paga de novo e não acaba nunca. Essa cadeia e o produto vai ficando cada vez mais caro. Tem que ser cobrado no destino. Então é na hora do pagamento. Quando eu pagar aquele produto, se eu comprei via internet, no estado em que eu estiver, no município em que eu estiver e paguei aquele produto, é ali que aquele imposto vai, para aquele estado e para aquele município. Outra coisa é a base ampla. Eu não posso ficar assim, olha, sobre água não pode, sobre papel não pode, sobre insumo sim. Isso aqui não é um insumo, vira aquela briga. Todas as despesas que uma empresa tiver, tudo aquilo que ela comprar de pessoa jurídica ou todo o serviço que ela consumir vai gerar crédito. Então, para o pessoal de prestação de serviço que está morrendo de preocupado, toda vez que você prestar serviço por uma empresa, o valor que ela pagou de imposto, ela vai receber de volta. Isso hoje não acontece. Poucos serviços geram crédito para as empresas. E o Brasil, será que vai ser aí um alienígena que não consegue fazer isso? Uma coisa que já está há mais de 50 anos em vigor em mais de 170 países, será que a gente não tem condição realmente de implantar isso aí? Vou deixar para vocês aqui uma coisa que eu escrevi esses dias aqui. Não há o que temer quando a gente tem a chance de jogar o pior sistema tributário do planeta na lata do lixo. É isso mesmo. A reforma tributária vem para isso. Ela vem para simplificar a sua vida, para poder tornar a sua empresa mais competitiva, para você ter mais condições, você não precisar de um batalhão de advogados, um batalhão de auditores, um batalhão de contadores, para poder dar conta que a sua empresa possa ter a mesma condição que uma grande empresa tem. Então é para isso que a reforma tributária foi criada, é para isso que essa reforma está sendo colocada, ok? Então, eu espero que você tenha aberto aí um leque de informação realmente precisa na sua cabeça e que você tenha entendido muito bem aí esse processo todo.
A gente vai ao longo do tempo aí, para você que já adquiriu esse nosso material, vão ter várias novidades aí ao longo do tempo que eu vou colocando, vamos criar um grupo aí para você no WhatsApp para tirar dúvidas. Também, se você quiser adquirir uma mentoria sobre essa reforma para usar no teu dia a dia aí, seja você contador, seja você empresário, que queira fazer uma análise tributária da sua empresa, para que lado que você vai, a gente também vai disponibilizar aí um link, uma área que você vai poder fazer isso aí e buscar, através de um trabalho especializado, todo esse processo da reforma tributária aplicado à tua realidade, da tua empresa, à realidade do teu escritório e dentro daquilo que você vai viver no dia a dia, ok? Então, muito obrigado para você e fique à vontade aí para você mandar informações, mandar perguntas para a gente através dos canais que a gente vai disponibilizar. Um grande abraço e até a próxima!